Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nessa nossa primeira aula, a gente vai fazer uma introdução à disciplina de iniciação científica. Aqui serão apresentadas algumas técnicas e ferramentas que vocês poderão utilizar nessa caminhada ao longo do curso de licenciatura em pedagogia para o melhor aproveitamento dos estudos e para uma formação mais eficiente de vocês como pedagogos no futuro. Bom, a primeira pergunta que se põe, que se faz, é que existem diferenças do conhecimento produzido e do modo de estudar da educação básica, tá? Que envolve o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio, daquele que é produzido no ensino superior. Além do conhecimento que é produzido nessas instituições, nessas etapas de ensino, tem, obviamente, expectativas diferentes em relação ao modo como o aluno deve responder às demandas em cada uma dessas fases dos estudos. No ensino superior, a gente tem que o aluno ele vai se aprofundar na leitura e na interpretação de textos acadêmicos da comunidade científica. Obviamente que lá na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio, aquilo que vocês estudaram nas disciplinas de física, química, matemática, geografia, biologia e tantas outras, ele é fruto de uma intensa investigação científica de diversos pesquisadores das diversas áreas do conhecimento. No entanto, lá esse conhecimento ele era, de certa forma, passado de forma resumida, dizemos de forma mastigada para vocês, no sentido de que um aprofundamento, uma criticidade do assunto não era o principal, mas sim o conhecimento de forma básica de todos aqueles conteúdos típicos de cada uma dessas modalidades. E aqui, quando se chega na universidade, no ensino superior, o aluno, espera-se que esse aluno já tenha um maior grau de criticidade e, portanto, há um aprofundamento na leitura e na interpretação desses textos da comunidade científica. Bom, e a disciplina que se propõe a orientar o aluno dentro desse novo meio dentro dessa nova comunidade, que é a comunidade científica, formada por pesquisadores, recebe diversos nomes. Aqui ela está recebendo o nome de iniciação científica, mas ela é comumente, mais corriqueiramente, chamada de metodologia científica. Também pode receber o nome de metodologia da pesquisa científica, técnica de comunicação científica, dentre outras. Então, vai diferenciar de uma grade para outra o nome, mas o assunto trabalhado dentro dessa disciplina se propõe a orientar o aluno nas leituras e interpretações e familiarizá-lo com textos que estão presentes, que são disseminados dentro do meio acadêmico. Bom, essas discussões em torno da metodologia científica que a gente vai apresentar nessa aula aqui de hoje, ela vai melhorar, se vocês aplicarem as técnicas sugeridas, vocês vão perceber uma melhoria, espera-se uma melhoria na eficiência dos estudos de vocês, tá? Que vai resultar, que vai impactar diretamente na elaboração dos seus trabalhos do cotidiano acadêmico, dentro de cada uma das disciplinas. Vocês têm trabalhos a serem entregues, no futuro vai impactar na divulgação dos seus resultados parciais e finais das pesquisas, e o objetivo, portanto, é prepará-los para a vida acadêmica, e não só acadêmica, mas profissional. Uma vez que se você tiver uma eficiência, uma qualidade nos estudos e uma absorção maior do conhecimento ao longo da sua vida acadêmica, fatalmente vocês se formarão profissionais de melhor qualidade. Bom, além disso também a gente colocou aqui como ilustração que os assuntos abordados e as técnicas apresentadas aqui, elas o auxiliarão no desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso de vocês, o TCC. Bom, a primeira coisa que se espera de um aluno do ensino superior e que a gente sempre bate na tecla é a autonomia nos estudos, tá? Então, Severino 2002 destaca a autonomia do estudante universitário na produção do conhecimento. O que isso quer dizer? Enquanto na educação básica havia uma grande dependência do professor, o estudante agora deve ter a capacidade de fazer bom uso das informações recebidas e ir além dos conteúdos discutidos em sala de aula,
e dos textos fornecidos pelo professor. Então, percebam que aqui a gente não deve, a gente sugere que vocês não se limitem a apenas o conteúdo, por exemplo, do caderno base de estudos, mas que, a partir de tudo que está sendo abordado ali, que vocês realizem um aprofundamento dos estudos para uma maior compreensão daquela temática que está sendo trabalhada. E isso, obviamente, necessita de uma certa autonomia de vocês, tá? Uma liberdade de vocês para correr atrás do conhecimento. E isso é bastante esperado e bastante cobrado ao longo do ensino superior. Além disso, espera-se que vocês sejam capazes de relacionar, articular informações, ampliando-as por meio de leituras que estejam além daquelas exigidas pelo professor. Tá? A grande preocupação do estudante não deve ser a atividade se ela vai valer ponto ou não, mas se será importante para o consistente domínio do tema em estudo. Então, lembre-se que vocês estão aqui para serem formados como profissionais, tá? Então, às vezes, muitos dos alunos, a maioria dos alunos, eles se preocupam muito com nota. E nota nem sempre é o mais importante. O importante é você assimilar bem aquele conteúdo, saber aplicá-lo, porque é isso que vai impactar na sua vida futura como profissional de pedagogia. Tá? Uma outra coisa, um outro ponto que é bastante cobrado dos alunos e que a gente espera que ocorra um desenvolvimento ao longo do curso, é saber articular informações e ter criticidade, tá? Ao longo dos estudos. O que seria criticidade? Não é simplesmente você ler um texto e fazer anotações, o resumo, simplesmente decorar os pressupostos, o que os principais autores estão dizendo, mas é você entender aquilo, saber explicar, conseguir falar com suas próprias palavras, parafrasear, tá? Ter uma visão crítica ao longo dos estudos. Isso é de suma importância, tanto na vida acadêmica quanto profissional. Bom, além disso, para o melhor aproveitamento desses estudos, vocês vão ter que saber, obviamente, administrar o tempo de vocês, porque tem pessoas que estão por conta dos estudos, mas acho que a grande maioria deve ter que conciliar trabalho com o estudo, tá? E isso, de forma nenhuma, deve ser visto como um desfavorecimento, tá? Porque muitas das vezes essas pessoas que têm um tempo menor para estudar, elas se dão mais fácil nos estudos porque elas sabem administrar o tempo e tem uma leitura, um estudo mais eficiente do que aquele que está por conta apenas dos estudos do ensino superior. Então, aqui a gente traz trechos onde que diz o seguinte: no ensino superior a matéria é mais extensa e é necessária uma maior autonomia na forma como nos organizamos, resultando frequentemente esse tipo de pensamento. Falta muito pouco tempo para o exame e até lá eu ainda recupero. Não tenham esse pensamento, pessoal. Não deixem a matéria acumular ao longo do curso, tá? Tentem estudar antecipadamente aquilo que vai ser apresentado pelo professor. Estudem toda semana, semanalmente, estudem as disciplinas que estão lhe sendo ofertadas, porque isso vai impedir que vocês deixem o conhecimento acumulado para a pré-prova, vai melhorar a assimilação do conteúdo, e aí vocês vão lembrar disso mais fortemente no futuro, e não vai gerar tanto estresse e fadiga ou outros problemas que possam ter vindo desse excesso de informação a ter que ser assimilada próxima da prova. E para isso, obviamente, o planejamento dos estudos, a administração do tempo é fundamental. Lembrando que não só de estudo ou de trabalho vive o ser humano. Então, aqui a gente destaca que as horas de lazer elas são de extrema importância em uma boa noite de sono, uma vez que é comprovado que um sono eficaz de qualidade, ele contribui para uma maior assimilação do conteúdo que foi aprendido ao longo do dia. Como dicas para o melhor aproveitamento das aulas, a gente sugere que seja feito, conforme já foi dito, o estudo prévio dos textos indicados como referência, tá? E aí, ao longo desse estudo prévio, uma leitura antes da aula, sugere que sejam feitas as anotações das observações gerais, das principais premissas do autor, do seu referencial e de suas conclusões. Tá? E aí, com essas anotações, o aluno vai para a aula. Na aula, o acadêmico deve observar as questões que ele foi estudada, se foram bem assimiladas,
e as dúvidas que ficaram pendentes na sua leitura prévia, porque essas dúvidas elas têm que ser apresentadas para o professor, para que elas sejam sanadas neste momento, tá? Uma participação ativa também das discussões em sala de aula, de forma crítica e articulada, tá? Uma vez que na vida profissional de vocês, vocês terão que lidar com outras pessoas, falar em público, interagir, escutar. Então, isso já é bom de ser praticado a partir desse momento. Então, é uma ótima oportunidade para que isso ocorra. Bom, ao longo das aulas, vocês devem também fazer transcrições dos pontos mais importantes abordados pelo professor durante a aula. E aí, feito isso, terminada a aula, posteriormente sugere-se que seja feita uma anotação, dessa vez de forma mais organizada, do que foi estudado e discutido em sala, para uma posterior revisão, que pode ser feita por meio de resumos ou de resenhas críticas, tá? Bom, pessoal, por fim, a gente traz uma sugestão de dinâmica de trabalho em grupo, tá? O trabalho em grupo, ele tem uma série de características importantes que têm impacto na vida profissional de vocês, uma vez que é uma oportunidade de se desenvolver a capacidade de produção coletiva, do diálogo, do saber ouvir, ideias divergentes às suas ou complementares, de opinar de forma crítica, de trabalhar em equipe. E aí, uma coisa que acontece muito nos trabalhos em equipe é a fragmentação dos textos. Um fica com a introdução, outro fica com o objetivo, outro fica com a metodologia. Isso não é um problema desde que vocês façam uma reunião para ser discutido e apresentado a todo mundo a totalidade do trabalho, para todo mundo estar a par de tudo que foi feito e opinar, porque o nome de todos vocês estarão lá. Tá? O que acontece muitas vezes é que um fica responsável pela introdução, outro pela metodologia, e depois tem um que apenas une tudo. E aí fica um trabalho desconexo, sem uma cara, e cada um e a aprendizagem fica prejudicada, uma vez que cada um só vai saber aquilo pela qual ficou responsável, tá? Grupos reduzidos de no máximo 5 pessoas e a criação na primeira reunião de discussão do tema da figura do coordenador, que vai moderar as discussões e facilitar a dinâmica da interação das pessoas do grupo, e do secretário, para registrar as decisões que são tomadas, para que no futuro ações que não foram realizadas sejam cobradas com a prova e com o registro do que tinha sido acordado anteriormente. Tá? Lembrando aqui, a gente destaca que o trabalho final ele deve ser de responsabilidade de todos. Tá? Então, por isso que todos têm que estar a par do assunto como um todo. Bom, aqui a referência que a gente usou, que é o livro-texto, tá? O caderno didático. E até a próxima, pessoal. Bons estudos!